como o Senhor Jesus Cristo disse, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Eu quero deixar aqui uma porção da palavra de Deus que se encontra no primeiro livro da Bíblia, o livro de Gênesis, capítulo 26. Vamos ler o versículo de número 15, que diz assim: E todos os poços que os servos do seu pai tinham cavado nos dias de Abraão, seu pai, os filisteus entulharam e encheram de terra. E é interessante aqui essa passagem, quando fala aqui, está se referindo a Isaac, tá? E aqui fala sobre essa questão de Abraão, né? Que os poços, né, que ele conseguiu, né, que abriu, que teve trabalho para cavar, os filisteus, que eram inimigos declarados do povo de Deus, né, que eram inimigo declarado, foram lá e entulharam os poços. E naquela época, né, havia uma necessidade, porque eles lidavam com a agricultura, era o seu meio de sobrevivência, né? De se alimentar, precisava da água, né? O gado precisava da água, o plantio precisava da água, e até eles também de poder estar consumindo a água. Então era algo assim que representava o quê? Vida, vida. Então antes de começar, né, de uma criação de gados ou de uma plantação, eles teriam que saber se teria água suficiente para poder, para que aquela plantação ou para aquele gado tivesse êxito, para que eles pudessem realmente prosperar na terra. Ou seja, a água era sinônimo de prosperidade, porque realmente sem água o ser humano não vive. Sem água não tem como manter uma plantação, sem água não tem como manter a criação de gado, né? Que serviria ali para o sustento. E Abraão, quando houve esses poços, né, que foram cavados, e com certeza com muita dificuldade, porque eles não tinham naquela época os recursos que nós temos hoje, era algo bem mais, né, primitivo. E ali, aqueles filisteus, né, agiram de uma maneira totalmente cruel, né, e ali eles foram e tamparam, entulharam os poços. Mas nós vamos ver que no versículo 17, vai dizer assim: Então Isaque se foi dali e fez o seu assento no vale de Gerar e habitou lá. Aí dando seguimento aqui ao texto, no versículo 18: E tornou Isaque e cavou os poços de água que cavaram nos dias de Abraão, seu pai, e que os filisteus tamparam depois da morte de Abraão, e chamou-os pelos nomes que os chamara seu pai. Então nós vamos ver aqui que tornou Isaque. Então qual é a palavra, qual é a reflexão que eu quero trazer hoje? Guarde essa frase no seu coração. Não tenha medo de recomeçar. Vou repetir. Não tenha medo de recomeçar. Que foi o que Isaque fez. Nós vemos que houve uma situação em que ali foram tampados, foram entulhados os poços, né? Na época de Abraão ali, de seu pai, houve essa situação. Isaque retornou naquele lugar, onde aqueles poços tinham sido entulhados. E ali ele recomeçou, ele tornou Isaque e cavou os poços de água. Eu quero dizer para você hoje, talvez você tenha alguns poços de sua vida que foram entulhados. Talvez esse poço que está entulhado representava alguém que você amava muito. E essa pessoa que você dedicou a sua vida,
essa pessoa que você teve um relacionamento com essa pessoa e essa pessoa veio te decepcionar. Você praticamente começaram juntos, não tinha praticamente nada, e ali reconstruir uma vida, reconstruir uma família, e de repente houve uma situação, talvez até de traição mesmo, e entulharam o seu, o seu poço. E esse poço representa a área sentimental. E você ficou grandemente decepcionada ou grandemente decepcionado com o que aconteceu com você. Isso lhe causou uma dor, um sofrimento muito grande, porque você não esperava dessa pessoa que você dedicou o seu amor, dessa pessoa que você dedicou uma boa parte da sua vida, que você investiu, né? E de repente essa pessoa lhe trouxe uma grande decepção, né? Lhe trocou talvez, né? Se envolveu com uma outra pessoa, talvez até mais nova, e você vivenciou isso. Ou seja, o seu poço nessa área sentimental foi entulhado. Talvez você esteja passando por um momento delicado na sua vida, de alguém que também que você amava, que você tinha um carinho, e de repente essa pessoa não está mais, né? Você está passando pela dor da perda de alguém que você gostava muito, e essa pessoa não está mais hoje com você, e você não está conseguindo lidar com isso, a saudade aperta, e você não tem nem mais prazer em viver, né? Você não tem mais prazer da vida por causa dessa pessoa, né? Dessa pessoa que você gostava muito, e essa pessoa veio a falecer, e isso lhe causou uma tristeza muito grande. E esse é mais um poço que foi entulhado, e você já não tem aquele prazer da vida, porque você ainda continua trazendo lembranças, e quando você lembra, dói, você chora, você fica triste, porque a saudade aperta no teu coração. Talvez o poço que esteja entulhado na sua vida hoje seja na área financeira. Você viveu o auge, né, numa prosperidade ou numa expectativa muito grande, e agora com relação a algumas situações que estão acontecendo, né, crise, desemprego, e isso veio a te abater. Poderia citar aqui vários tipos, né? Poço o poço da área sentimental, o poço das finanças, enfim. Mas eu quero dizer para você hoje, não tenha medo de recomeçar. Aí você vai dizer assim, mas missionária Regina, eu estou sofrendo porque a pessoa que eu amava muito, e essa pessoa veio a falecer, e eu não tenho mais prazer né, na vida, eu não tenho mais aquela satisfação que eu tinha antes, porque essa pessoa que eu amava, que eu gostava, já não está mais comigo. Mas eu quero dizer para você hoje, para que você olhe à sua volta. Tem pessoas que precisam de você. Tem pessoas que te amam. E se você está vivo, é porque Deus tem um propósito na sua vida. Então que você não venha parar, que você não venha estacionar como se tivesse morrido junto com essa pessoa que você amava, que você tinha um carinho. Você vai ter que continuar, você vai ter que prosseguir. Tem pessoas que dependem de você, que precisam de você, da sua atenção, do seu amor, do seu sorriso, do seu abraço, da sua atenção. Você que passou por um momento delicado na área sentimental, de traição mesmo, uma pessoa que você confiou, dedicou a sua vida, essa pessoa, depois você teve uma decepção muito grande, porque essa pessoa não reconheceu, essa pessoa não valorizou o amor que você dedicou, que você investiu, que você até mesmo foi uma colaboradora, teve junto ali, cresceram juntos. E agora você se vê traída, decepcionada. Mas eu quero dizer para você hoje, para que você não fique prostrado, para que você não fique olhando para esse poço que foi entulhado
e achando assim que acabou, e deixar isso tomar conta do seu coração, ferir o seu coração, mas que você possa se levantar, que você possa se erguer e não ter medo de recomeçar a sua vida. Deus tem o melhor para você. E não fica se sentindo culpada, não fica se culpando, não entra nesse campo, não. Porque você fez a sua parte. Você está com a sua consciência tranquila diante de Deus. Se a outra pessoa não correspondeu, não agiu honestamente com você, vai ser ela com o Senhor, mas você fez a sua parte. Então, que você possa se levantar, que você possa erguer a cabeça, olhar para o alto, olha para o alto. Né? Como o salmista diz, elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Isaac, ele foi lá e começou a cavar. Houve situações que quando ele cavava, aí houve contenda, houve confusão, mas ele não desanimou. Ele abria mão de um poço porque as pessoas estavam fazendo tanta questão, por causa, né, contendendo, e ele ia lá e ele fez isso, não uma, nem duas, né, mas ele fez isso 5 vezes. Até que chegou um determinado ponto ali, que ele pôde, né, respirar aliviado. Não, esse poço aqui, eu consegui. Eu quero dizer para você hoje que Deus, Ele tem te guardado. Tem coisas que a gente não entende, né? Tem hora que a gente fica meio assim, mas Senhor, porque justamente comigo foi acontecer isso, eu não merecia isso. Eu não merecia isso. Mas eu quero dizer para você que Deus sabe de todas as coisas. Nós não sabemos nada, nós não sabemos nada. Deus sabe de todas as coisas. Eu quero te dizer que Deus te deu um grande livramento, grandes livramentos. Porque Deus ele quer te levar para lugares mais altos. E é nas dificuldades, é nas lutas que nós aprendemos, que nós somos aprimorados, que nós somos aperfeiçoados por Deus. Nós nos tornamos mais resistentes. Então, que você possa tirar esse exemplo, né? Extrair esse exemplo de Isaac, que ele perseverou. Essa palavra, ele perseverou. Não deixe que palavras venham entulhar os poços dos teus sonhos. Não deixe que palavras venham para querer destruir, né, a sua alegria. Talvez você que é mãe, né, que é pai, que tem que criar, que tem que educar, que tem que trazer o sustento, né, porque são muitas mulheres virtuosas, muitas vezes não têm, né, o esposo é separado, alguma situação que aconteceu, e tem que ir à luta, e é Deus que está te dando graça, mulher virtuosa, mulher sábia, é Deus que está te dando graça. E Deus vai continuar te abençoando, te fortalecendo, te sustentando, né? Porque você não está sozinha, não, você não tá abandonada, não, porque tem um Deus que está cuidando de você, do seu lar, da sua família, te dando graça na educação, na criação, né, dos seus filhos. E é Deus que está guardando também os seus filhos, porque Deus sabe de todas as coisas, e Ele é um pai carinhoso. E nós vemos aqui que Isaac, ele foi firme. E eu acho interessante aqui no texto, né? Porque o texto é um pouco longo, depois você lê com calma, tá? Esse capítulo 26, que é muito lindo. E você vai ver que no versículo 24, diz assim, Gênesis 26, versículo 24. E apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite e disse: Eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo e abençoar-te-ei e multiplicarei a tua
semente por amor de Abraão, meu servo. Então edificou ali um altar, invocou o nome do Senhor e armou ali uma tenda. E os servos de Isaac cavaram ali um poço. Quer dizer, Deus, né, se revelou ali a Isaac, falou com Isaac. O que ele falou? Deus se agradou dessa perseverança, dessa postura que Isaac teve. Mesmo diante de situações que ele ia lá, cavava, aí vinha um, aí viu aquele grupo contendendo, né? E ele permaneceu firme, ele permaneceu ali, ele perseverou. E eu quero dizer para você hoje, não desiste não. Não tenha medo de recomeçar não. O passado, ó, já falou, passado, passou, olha para frente, segue adiante, avança. Tem coisas grandes aí. Não para, não. Não fica olhando para os lados, não fica se lamentando, não fica murmurando, não. Mas que você possa se manter firme, confiando, crendo em Deus, que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. E é essa palavra que eu quero deixar hoje. Não tenha medo de recomeçar. Deus é contigo. Que Deus te abençoe grandemente. Você e toda a sua família. E não se esqueça, inscreva-se no nosso canal Discípulo Net 2. Fique na paz.